Boa noite, boa tarde a todos que vão chegando aí no nosso Proseando na Pandemia, né, que nós temos feito aí desde março, de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30. Eu, Nara Coelho, tenho vindo aqui fazer um dedinho de prosa sobre as nossas vivências e convivências do dia a dia, as nossas enfrentamentos emocionais, psicológicos do dia a dia, né? E que foram acentuados agora com a pandemia. A gente tem estado aqui para fazer um bate-papo, uma conversa, que ela é informal, que ela não tem ninguém dono da verdade. Na, na verdade, aqui é um espaço onde todo mundo pode colocar a sua opinião, expressar o que está sentindo, o que está pensando. A gente coloca um pouquinho da nossa vivência, das nossas observações da vida, do resultado das nossas leituras, dos nossos estudos, mas nada com a pretensão de ser a última palavra. Muito pelo contrário. A ideia é apenas começar uma fala, uma reflexão. Então, que todo mundo fique muito, muito à vontade. A gente recorda que semana passada nós não fizemos, né? Tivemos aí, deixamos um recadinho para vocês, não sei se todo mundo conseguiu ver, que nós, devido ao nosso trabalho, a gente trabalha com jornalismo, era a semana das convenções, última semana para os partidos fazerem as convenções, e aí acumulou o serviço, e normalmente essas convenções são à noite, e então nós não conseguimos fazer o nosso proseando na pandemia, que esse dedinho de prosa. Não sei vocês, eu senti falta, porque eu gosto muito desse momento em que a gente está aqui fazendo esse bate-papo. E hoje, segunda-feira, né, 21 de setembro, a penúltima segunda-feira do mês de setembro, aí já indo bem para o finalzinho de setembro, né? Uma segunda-feira bem novinha, que a gente pode aí aproveitar para começar novos projetos, novas ideias, novos momentos, pensar em novas situações, né? Uma segunda-feira novinha, abrindo a semana, possibilitando aí a gente de vivenciar novos acontecimentos, novos momentos, fazer planejamentos, aproveitar uma segunda-feira bem novinha como essa para renovar algumas ideias, para fazer algumas mudanças, para fazer troca de caminhos, né? A segunda-feira ela traz essa beleza porque ela traz o frescor do começo, né? Do início, do poder abrir uma nova oportunidade. A segunda-feira tem essa beleza, traz com ela essas possibilidades. Nós sempre falamos que a segunda-feira é uma coisa importante, porque sem ela nós não temos o sextou, nós não temos o sábado, nós não temos o domingo. Quem não passa pela segunda não chega no final de semana. E ela traz sempre esse cheiro, esse aroma de possibilidade, de inovação, de começar ou recomeçar, né? O que é muito, 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 muito bom. Ter sempre algo para a gente estar pensando, refletindo, começando é sempre muito bom, nos faz muito bem. E para começar bem a semana, eu me lembrei de uma frase que uma amiga minha, no tempo de faculdade, às vezes dizia para a gente, né, de determinadas circunstâncias, situações, ela colocava: cuidado, caminho que a gente deixa de fazer cria mato, né? Caminho que a gente não percorre, logo, logo cria mato. E eu fiquei pensando nisso, porque realmente, né, quando a gente
uma estrada, um lugar que você deixa de utilizar, deixa de estar passando por ele, quando as pessoas deixam de utilizar, muito rapidamente ele vai criando mato. O mato vai se espalhando, a erva daninha vai tomando conta. É um processo muito mais ligeiro do que a gente imagina. A gente pode ver pelo próprio quintal da gente, jardim. Você às vezes deixa de cortar a grama, cuidar dele um mês, na metade do mês seguinte parece que faz muito tempo que você não cuida daquele jardim, que você não cuida daquele quintal, porque o mato cresce rápido. E pensando nisso no sentido da vida, né? No sentido de os caminhos que a gente percorre, né? E os caminhos que às vezes a gente deveria percorrer e não percorre. E vai deixando eles meio de lado, e com isso o que pode acontecer? O mato pode vir tomar conta. Então, entre esses caminhos, né, alguns amigos que a gente deixa de visitar, deixa de ter contato, deixa de estar presente em situações importantes, importante para a pessoa. E aí, quando a gente menos espera, esse caminho, né? Entre você, entre eu e o amigo, entre você e os teus amigos, tá cheio de mato, né? Tá cheio de obstáculos, que esses matos dessas ervas daninhas é o distanciamento, é a frieza, né? É o mal entendido, às vezes, né? Que fez com que, inclusive, a gente acabasse se afastando, deixando de percorrer um caminho. Então, é para a gente se lembrar um pouquinho que aqueles caminhos que a gente não faz, né, em prol do outro, em direção do outro, ele pode ir devagar, criando obstáculos, ficando mais difícil depois de ser percorrido, porque o mato vai tomando conta, né? E o mato, esse mato da, do mal entendido, da mágoa, ele é mais difícil da gente arrancar do que a erva daninha do nosso quintal. E às vezes nós estamos com as pessoas, por exemplo, com os nossos familiares, bem perto de nós, né? Mas nós não percorremos o caminho da presença real, da, do, do estar de verdade com as pessoas. E aí nós também deixamos que alguns matos vão crescendo entre a gente e a pessoa que a gente ama, entre a gente e um familiar, entre a gente e um amigo, né? A gente vai deixando que o mato vá entrando. E o mato, né? Qual é o mato desse caminho entre eu e o outro, entre eu e o meu amigo, entre eu e a minha família, né? Entre as pessoas que eu amo, entre meus amores, né? Entre o meu companheiro, minha companheira. Às vezes é o mato do mal, do desentendimento, né? Uma palavra mais mal, não maldita, uma palavra, às vezes a palavra até não tem tanto problema quanto o tom da palavra que a gente usa para dizer a palavra, né? Vai deixando aí a sementinha de uma erva daninha. Às vezes, porque a gente está ali, né? No mesmo espaço que a pessoa, mas a gente não percorre o caminho da presença na totalidade. Ou seja, estamos no mesmo espaço, mas não estamos com as pessoas que estão ali, né? Não estamos de fato prestando atenção, né, no que a pessoa está nos dizendo, no que a pessoa está fazendo. Nós estamos, às vezes, com a nossa atenção noutros lugares, às vezes, inclusive, nas telinhas, né? Olhando uma piadinha, olhando um comentário que alguém colocou, às vezes até uma mensagem sobre a importância do outro na minha vida, a importância de cuidar
da minha família, a importância de cuidar das pessoas que amamos. Às vezes nós estamos no mesmo espaço que as pessoas que nós amamos, estamos no mesmo espaço que as nossas famílias, ouvindo, vendo essas mensagens e não estando de fato com essas pessoas. E isto vai criando o quê? Mágoas, vai criando ressentimento. Então, aquele espaço entre eu e a pessoa que eu quero bem, seja ela um amigo, seja ela um familiar, se eu não dou essa devida atenção, se eu não faço esse movimento, eu vou permitindo que esse caminho, essa distância, se encha de ervas daninhas, se encha de mato, né? O mato da frieza, o mato da desatenção, o mato da raiva, da mágoa, do ressentimento. Então é importante que a gente vá trabalhando essas questões, vá pensando quais são os caminhos que a gente tem deixado de percorrer em direção ao outro, né? Quais são os caminhos que eu estou deixando de fazer? Por que eu estou deixando de fazer? Porque de repente eu descobri que não é um caminho que me deixa feliz, não é um caminho que me leva a um lugar bom, né? Porque estar com outro, caminho que nos coloca em direção ao outro, tem que ser um caminho que nos leve a uma coisa boa, que nos leve junto de alguém que nos faz bem. Quando a gente percorre caminhos que nos levam, nos conduz até portos, até pessoas que não são pessoas que nos fazem bem, que são pessoas tóxicas, é melhor, é bom mesmo, né? Que a gente deixe criar o mato, que a gente deixe o mato tomar conta para a gente se distanciando. A gente precisa ir fazendo essas escolhas, né? Segunda-feira é um dia propício para isso, para a gente fazer essas escolhas, a gente parar e pensar quais são os caminhos que eu tenho percorrido, né? Quais são os caminhos, quais são as que eu tenho feito em movimento, em prol dos outros. E esses caminhos que eu tenho escolhidos são caminhos que me fazem crescer, são caminhos que quando eu chego lá, quando eu chego próximo do outro, me fazem bem? Eu tenho que pensar sobre isso também. Porque no andar da vida, nos acontecimentos da vida, né, a gente vai escolhendo caminhos. Alguns caminhos a vida nos traz, né? Alguns caminhos nós vamos em busca. A questão é, dos caminhos que a vida nos traz, inclusive, que a vida coloca em nós, na nossa trajetória, nós é que decidimos se eles ficam ou não ficam. E mesmo os caminhos que a gente busca, que a gente procura, às vezes a gente conclui no metade do caminho, né, que não é o melhor. Então não tem problema, a gente pode retroceder. Mas aqueles caminhos que nos conduzem às pessoas que nós gostamos, que nos fazem bem, a gente precisa estar cuidando. A gente precisa estar cortando o mato, aparando o mato, tirando, alguns tirando com raiz, tem que botar esforço, trabalho para que saia a raiz de vez, para que limpe-se totalmente o caminho, para que a gente não tenha que estar o tempo inteiro recuidando. Né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso dando atenção às pessoas. A gente faz isso estando com as pessoas de verdade. Né? Quando a gente está com alguém, a gente deve estar por inteiro. Então, quando a gente vai visitar alguém, a gente deve estar lá conversando de verdade. Quando eu paro para conversar, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu companheiro, ou com a minha companheira, a gente tem que aprender a conversar de verdade. E eu digo aprender porque a gente desaprendeu a fazer isso. Né? É extremamente comum a gente ver quando as pessoas se reúnem, as pessoas estarem todas com os seus celulares na mão,
enquanto quando a gente se reúne para conversar, a gente deveria estar com os celulares nos bolsos, nas bolsas, para que a gente pudesse dar o quê? Atenção às pessoas. Porque não basta a gente escutar as pessoas, a gente precisa ouvir, né? Entender o que as pessoas estão dizendo. Até porque, às vezes, as pessoas nos dizem assim, não é nada. E, às vezes você encontra com um amigo ou chega em casa e você vê que a pessoa não está legal. E você diz assim para ela, tudo bem? Como é que você está? Parece que você não está legal. Daí a pessoa diz, não é nada. E na nossa pressa, na nossa angústia de tocar a vida, a gente, se a pessoa diz que não é nada, não é nada. Mas na maioria das vezes, o nada dessas pessoas é extremamente cheio e está transbordando. Então, quando às vezes alguém diz para a gente assim, não é nada, é bom a gente olhar bem no olho da pessoa e dizer, mas que tal você me falar desse nada? Que tal você me dizer o que é esse nada? Né? E isso faz com que os nossos caminhos entre a ponte e o outro, aquela pessoa que é importante, vá se fortalecendo. Quando a gente não dá a devida atenção, essas coisas que hoje passam banais, né? Às vezes, quando alguém diz não é nada para a gente, e a gente não para, não tira um tempo para perguntar o que tem dentro desse nada, a gente depois descobre que era um nada muito grande, que a pessoa estava sofrendo, que a pessoa estava tendo. E às vezes a gente vai descobrir quando a pessoa já está extremamente doente, quando a pessoa está no sufoco, às vezes já fez alguma bobagem. Né? Então é importante que a gente dê uma pensadinha. Né? Quais são os caminhos entre eu e o outro que eu tenho deixado meio de lado, descuidado, né? Em vez de cuidar um pouquinho? Porque as nossas relações, todas elas, as relações de família, as relações de amizade, as relações amorosas, né? Elas precisam de cuidado. E nós temos uma tendência de todo ser humano, de, no passar do tempo, a gente ir tocando a coisa, sabe como? Sem dar uma devida atenção, sem tirar um momento para prestar mais atenção no outro. E aí a gente vai deixando, né, como a gente começou lá no começo, que alguns matos tomem conta e às vezes resgatar esse caminho, essa relação, fica extremamente difícil. Então é bom a gente dar uma prestadinha de atenção. E é bom também a gente aproveitar a segunda-feira para a gente dar uma olhadinha, né, em quais caminhos, né, que eu tenho percorrido e se neles estão os meus sonhos. Se os caminhos que eu tenho percorrido estão os meus sonhos, estão os meus desejos, estão os meus querer, né? O caminho que eu tenho percorrido, o caminho que eu tenho escolhido para fazer, estão meus sonhos? São caminhos que vão levar à realização dos meus sonhos? São caminhos que permitem eu vivenciar os meus desejos, os meus quereres, né? Ou na correria da vida, nas confusões da vida, nos deixar se levar principalmente por toda essa multidão de coisas que a vida vai nos impondo e que a sociedade vai nos colocando, um monte de padrões, um monte de conceitos e preconceitos. A gente não foi devagarinho nos desviando do nosso caminho, nos desviando do caminho que nos levaria à realização dos nossos sonhos e fomos percorrendo outros caminhos. E aí a gente vai sentindo um cansaço, às vezes o caminho que a gente está até é bonito, mas a gente não consegue ver a beleza dele.
porque não era o caminho de fato que a gente queria estar fazendo. E aonde está esse caminho? O mato encobriu? Ou ele ainda pode ser resgatado? Então, a segunda-feira nos lembra isso também, da gente dar uma revisada, da gente pensar por onde andam os nossos sonhos, o que nós fizemos das nossas vontades. Elas estão sendo construídas? Elas estão devagar sendo construídas? Ou nós estamos ignorando? Até porque alguém nos disse, né, que eles eram impossíveis. Até porque alguém nos disse que nós não tínhamos capacidade para realizar aquilo. Até porque alguém nos disse que era bobagem, que isso que você estava querendo era bobagem, era uma coisa que não fazia diferença. Ora, todo sonho, por menor que seja, ele não é pequeno, ele não é indiferente e ele não é uma bobagem. Então a gente tem que aprender a valorizar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. O nosso sonho é nosso. E se nós temos ele dentro de nós, e se ele palpita, se ele nos faz vibrar, ele é grande para nós, ele é importante para nós. E se nós sonhamos, desejamos com alguma coisa, nós temos potencialidades, capacidade para realizar. O que a gente faz, às vezes, na maioria das vezes, é deixar que as pessoas vão nos encobrindo, vão nos jogando areia no nosso caminho e a gente vai deixando que essas areias se acumulem e virem montes, né? Montes. E a gente, às vezes, para de enxergar o nosso sonho. Às vezes as pessoas vão dizendo, não, larga a mão disso, isso é bobagem, né? Você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Por que perder tempo com isso? Tem outras coisas para fazer. Mas se é o que me faz feliz, não é perder tempo, né? Não é perder tempo. Se eu estou dedicando a alguma coisa que me faz feliz, não é perder tempo. Não importa se esse meu sonho é ser uma tricoteira da melhor qualidade ou se esse sonho é ser presidente da República. Não importa qual é a dimensão desse sonho. O que importa é que ele me faz movimentar. É que quando eu estou trabalhando por ele, eu estou feliz, eu estou me sentindo bem. E é importante a gente pensar nisso. Qual é o caminho, né, que eu tenho feito para realizar esse sonho? E a gente precisa se lembrar que na caminhada da gente na vida, a gente vai se transformando. E os sonhos também se transformam. E às vezes a gente realiza um e dali a pouco a gente quer outro. E a gente merece e pode ir atrás. E deve. Então, segunda-feira é o dia da gente dar uma olhada assim e ver aonde que tem erva daninha na minha vida. Aonde que tem erva daninha? Aonde que eu deixei erva daninha brotar? A erva daninha do desânimo, a erva daninha da desesperança, a erva daninha da tristeza, a erva daninha da mágoa, né? Às vezes a gente deixou a mágoa tomar conta do nosso coração e aí a gente não consegue ver as belezas da vida, não consegue ver a luz da vida, não consegue. E aí a gente, inclusive, a mágoa, ela consegue, inclusive, e tomando conta, é uma erva daninha bem complicadinha, ela vai tomando conta, e até os nossos sonhos, as nossas flores mais primorosas, ela abafa. Então é preciso a gente dar uma olhada. E a mágoa trabalha quieta. Às vezes a gente nem se dá conta que a gente está com ela. É preciso que a gente faça assim
um olhar bem profundo. É importante que a gente dê uma olhada no nosso caminho, no nosso jardim interior e procure bem procuradinho para a gente ver, né, que está lá. E a gente começar a trabalhar, começar a tirar, né, essa essa mágoa, essa tristeza e trocar a desesperança pelo adubo da esperança, né? Trocar a tristeza pela força de vontade de buscar, de ir para frente. Né? A gente não limpa o jardim, o nosso caminho, da noite para o dia. A gente tem que ir limpando ele aos poucos, principalmente se a gente deixou a erva daninha tomar conta. Mas o importante é saber que é possível tirar cada uma dessas ervas daninhas. A tristeza é possível trocar pela alegria, a desesperança pela esperança, né? O acomodar-se é possível trocar pelo movimento, pela ação. E não precisa ser grande. Se cada dia eu me predisponho a voltar a pensar no meu sonho, né? Eu joguei, meu sonho está lá, tem bastante mato em cima dele. Se cada dia eu me prontifico a ir tirando uma erva daninha, aí novamente resgatando esse sonho, você vai, quando você vê, você está realizando. Né? Ó, esses dias eu achei lindo. Tinha o André Trigueiro, no Papo das Nove, estava contando de uma senhora de 60 e poucos anos, acho que 65, 66, que ela conseguiu, né, começar a realizar um sonho que ela tinha muito antigo, que era de fazer a faculdade de psicologia. E com a história da pandemia, né, as aulas passaram a ser online, ela não tinha notebook, e o computador dela era muito antigo, então ela não conseguia acessar, e ela não tinha poder aquisitivo para comprar um. E aí foi feita uma campanha, né? O pessoal se comoveu e fez uma campanha para comprar o notebook para ela, que ela precisava. Veja, mas o que eu fiquei pensando que eu achei, além de achar muito legal que as pessoas se prontificaram a se movimentar para dar o notebook para ela, eu fiquei pensando, veja de bacana, né? Uma pessoa com 65 anos, ela tinha um sonho. E ela foi trabalhando até ela conseguir chegar a realizar lá aquele sonho. Então, às vezes, a gente com muito menos tempo de vivência aí, aos 25, aos 30, aos 40, a gente acha que não dá mais. Não dá mais para viver aquele sonho, não dá mais para fazer. Ficou para trás. Mas se ele fica lá, se eu fico lembrando dele, né? É porque ele ainda é importante. E se ele é importante, ele é possível ser realizado. Basta eu me prontificar. E à medida que eu vou trabalhando essas minhas questões, que eu limpo o meu caminho entre eu, o meu querer, o meu desejo, meus sonhos, que eu limpo, que eu tiro essa carga pesada da sociedade dizendo quem eu tenho que ser, e eu passo a perceber que eu é que defino quem eu tenho que ser e quem eu quero ser, né, e vou me aceitando, eu também vou conseguindo limpar o meu caminho entre eu e as pessoas que estão perto de mim. Então, é importante a gente estar sempre fazendo esse movimento, de estar olhando, porque a gente se perde, né? No dia a dia, na vida, a gente se perde. Ela é muito corrida. Nós aprendemos a vivenciar a vida num tempo muito corrido. E a gente mesmo se atropela. Às vezes, por a gente começar a desacreditar no nosso sonho, e a gente quer preencher esse espaço, a gente começa a achar um monte de compromisso para fazer. A gente acha um monte de compromisso. E aí a gente diz que não dá para fazer porque a gente tem muito compromisso. Mas se a gente for olhando bem devagarinho, né, vários dos compromissos foram uma decisão nossa de assumi-los, né,
para que a gente não tivesse tempo de pensar, de buscar o nosso sonho. E de repente, por quê? Porque dá trabalho, claro que dá, né? Buscar o nosso sonho dá trabalho, vai nos levar a um esforço e a um enfrentamento. E, inclusive, muitas vezes a gente vai ter que lidar com a decepção, com o recomeçar, com o tentar de novo. Mas se é por algo que nós realmente queremos, vale muito a pena. E quando a gente chega lá, quando a gente conquista, a gente chega, além de ter a conquista, a gente chega muito melhor do que começou. Muito mais maduros, muito mais experientes e melhores como pessoa. Quando a gente busca os nossos querer, né? E esses querer são coisas que realmente nos realizam, né? Não são as ilusões da vida, porque às vezes a gente se empolga com os querer da vida, com os querer principalmente da sociedade. Eu digo que a vida em si, ela nos oferece só coisa boa, só situações, nos provoca a buscar os nossos sonhos. A sociedade, essa, nos joga uma carga muito grande, de muita coisa, né? De muitos brilhos que são falsos, de muitos diamantes que são vidros, de muito ouros que brilham, mas que no final são nada. São bijuterias das mais baratas, vamos dizer assim, do material mais frágil. Mas às vezes a gente se encanta com o brilho e aí perde tempo e esquece do verdadeiro sonho, do que realmente nos faz feliz. Tá? Então, para nós começarmos a semana assim, novinha em folha, que nós estamos começando hoje, e ela é bacana porque ela é já, ao mesmo tempo que ela é segunda-feira, que traz um monte de novidade, que dá possibilidade, ela já vai fechando o mês de setembro aí. E estamos aí a um pulinho de começar a primavera, que é um período maravilhoso, né? Porque é um período que nos lembra que se a gente planta, se a gente cuida, brota, surge, que a vida se renova. A primavera vem nos mostrar o quê? A renovação da vida. E está aí, né? Se a gente olhar quantas árvores, quanta coisa que a gente pensa que não vai mais nem brotar, e na primavera brota, ressurge, nasce, com muita força, com muito esplendor. E nós, seres humanos, somos a mais bela flor que existe. E nós podemos nos reinventar e nos refazer e renascer quantas vezes nós nos predispusermos a isso. Então vamos aproveitar a segunda-feira para pensar sobre isso e fazer dela, né, do finalzinho dela agora à noite, uma reflexão e ver quais são os caminhos que a gente tem que limpar, quais são os caminhos que a gente tem que deixar que o mato tome conta mesmo, que é desde que o mato cubra, que a gente se afaste, né? Tem caminhos que a gente tem que aprender a cortar, a desviar, a esquecer. Quanto mais o mato toma conta, melhor é, né? Então, desejando para todos aí uma segunda-feira, um final de segunda-feira muito bacana, que a gente possa estar agradecendo à vida, ao universo, ao Pai, porque nós estamos na segunda-feira, porque nós vivenciamos ela, porque nós temos uma semana inteira para viver, né? E pedindo aos anjos, aos de luz, né? Ao universo que está sempre nos ajudando, que nos inspire a nós observarmos os nossos caminhos, os nossos sonhos, e que nos inspire a nós percebermos aonde nós precisamos retirar o mato e aonde nós precisamos deixar que o mato cubra de vez o caminho. Feito, pessoal? Um abração, beijão para todo mundo e essa semana estamos aí, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau.